amigos, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 19 de novembro de 2018. Estamos iniciando aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, diretamente dos estúdios da Rádio Baré Ondas Tropicais, mais um programa Eleições 2018. Aí você vai perguntar para mim, mas já não acabaram as eleições? Sim, aquelas que nós apresentamos aqui durante 3 meses, o período eleitoral para presidente da República, governador de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais, já acabou. Isso aí já está definido. Mas, em 2018, nós teremos mais uma eleição, que é a eleição para a presidência, para a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, que irá ocorrer agora no próximo dia 28 de novembro, lá no Sambódromo, onde das 9 às 17 horas. A OAB do Amazonas tem 14 mil inscritos e podem votar, que estão aptos para votar nesse pleito, 6.500 advogados aqui do estado do Amazonas. E para falar sobre isso, eu estou com uma das chapas concorrentes aqui hoje. Esse pleito está sendo disputado por 3 chapas. A primeira chapa, que vem sob o número 10, é do atual presidente da OAB Amazonas, Dr. Choi. A segunda chapa, que vem sob o número 20, é a do Dr. Jean Cleuter. E a terceira chapa é a de número 30, que vem aqui, aparece como candidato à presidência o advogado Marcelo Quizem e traz como vice o Dr. Felipe Turi. E eu vou justamente começar de trás para frente. Quero lembrar que estão todos convidados, todos os candidatos. A minha assessoria já está entrando em contato. O Dr. Choi só falta marcar a data. E o Dr. Jean Cleuter, eu não estou conseguindo o contato dos telefones que eu disponho. Então, se alguém aí da assessoria do Dr. Jean tiver em contato aí, assistindo a esse programa, o telefone é 98415-2544. Esse é o nosso WhatsApp, 98415-2544. Você entra em contato aqui com a Jaqueline, que ela vai agendar aqui a presença do Dr. Jean, como eu estou recebendo hoje aqui esses 2 candidatos. Então vamos ao que nos interessa. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo. Prazer é nosso em estar aqui no seu programa com a sua audiência e agradecer desde já a oportunidade de falar sobre a Chapa 30. Doutor Felipe, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Marcelo Quizem. Bom dia a todos os telespectadores da Amazon Play e um bom dia especial a todos os queridos advogados e advogadas que estão agora nos ouvindo e nos assistindo. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, nós vamos agora, eu vou repetir aqui uma pergunta que eu fiz durante o pleito das eleições de Executivo e Legislativo. Eu começo com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por que o senhor quer ser presidente da OAB nesse próximo triênio? Bem, Oswaldo, como nós temos dito nas outras entrevistas, a Chapa 30 surgiu de um movimento de advogados que não estavam conformados com as outras 2 chapas que se apresentavam. Nós entendemos que oposição não existia na OAB. As 2 chapas, uma já está desgastada pelo tempo, já são mais de 9 anos de gestão, e a outra que se titula de nova chapa, ela é realmente o doutor Jean veio já da chapa do Dr. Choi, ou seja, não existe novidade aí, não tem renovação. E a nossa chapa realmente se insurgiu contra isso e entendemos que deveria ter sim uma chapa de oposição, uma chapa de renovação, e foi com esse espírito que eu e o meu vice-presidente, Dr. Felipe Turi, nos unimos e conseguimos em menos de uma semana, reunir mais 81 nomes para formarmos então a Chapa 30 Renova OAB de verdade. Eu estou verificando aqui pela sua proposta de trabalho, caso eleito seja, o senhor apresenta aqui 9, o senhor destaca com 9 propostas aqui de trabalho, e eu queria começar pela primeira, que é justamente onde o senhor, no seu texto aqui, diz que uma atuação incessante na defesa das prerrogativas do advogado, especialmente eliminando qualquer tentativa de estabelecimento de hierarquia entre advogados, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, estabelecendo o respeito
que deve haver em relação ao advogado, inclusive buscando responsabilizar todos aqueles que venham a ofender as nossas prerrogativas com representações junto ao CNJ. Eu queria que o senhor detalhasse essa sua proposta número 1. Perfeito, Oswaldo. Essa realmente é uma das mais importantes dos 9 compromissos. Nós costumamos dizer, Oswaldo, que no nosso manifesto nós criamos compromissos. E são 9, apenas 9, porque entendemos que esses 9, durante os 3 anos que nós vamos ter de gestão, já resolverão a grande maioria dos problemas da nossa classe. Prerrogativas, defesa das prerrogativas. Todo mundo bate muito nisso, fala na defesa das prerrogativas. O que é que nós estamos vendo hoje, Oswaldo? Existe a comissão das prerrogativas e ela está atuando, nós temos percebido, de forma quase que diária. O que é que nós entendemos? A comissão ela deve ser chamada para apagar situações esporádicas, não da maneira que está sendo utilizada. Ou seja, nós entendemos que a direção da OAB tem que sim evitar que isso ocorra, ela tem que ser diligente, ela tem que ser preventiva e evitar que todos os dias a comissão seja acionada. Isso é obrigação, é função da direção da OAB. Nós, eu e Turi, juntamente com nossos conselheiros federais, iremos sim cobrar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário o respeito às nossas prerrogativas. E como você bem leu, responsabilizar aqueles que nos desmerecem, porque o advogado tem que ter o mesmo respeito que tem um promotor e que tem um juiz. Nós somos o tripé da justiça e, para tanto, merecemos sim respeito. O senhor é um advogado militante. Há quanto tempo o senhor está atuando aqui no direito, aqui no Amazonas? Eu sou egresso da nossa Jaqueira. Eu sou egresso desde 91, ou seja, são 27 anos que advogo. Muito embora o nosso escritório já tenha quase 60 anos de advocacia, porque todos conheceram o nosso finado pai, Dr. Nelson Safa Kizen, que faleceu e não abandonou a advocacia. Ele viveu até os seus últimos dias de vida advogando. Então foram 57 do meu pai e eu já tenho 27 anos na advocacia militante. Muito bem. Doutor Turi, dentre os compromissos e as propostas que os senhores apresentam, a de número 2 diz que é cobrar e fiscalizar a implantação de pauta digital. O que os senhores pretendem, caso eleitos sejam, cumprir com esse compromisso que os senhores assumem na chapa de vocês? Na verdade, um dos maiores problemas, um dos maiores percalços que nós enfrentamos junto ao Poder Judiciário é que o mesmo possa julgar os nossos processos com celeridade. Mais do que isso, prestando uma tutela jurisdicional qualificada e célere. Mas para que isso ocorra, é necessário uma fiscalização diária, fiscalização contínua. E esse é um dispositivo já estabelecido pelo próprio Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 12. Mas só que nós verificamos diariamente, por todos aqui componentes da chapa e todos os advogados que realmente militam diariamente na área, nos fóruns, nos tribunais, verifica que essa aplicação, essa obediência do artigo 12 do CPC não é realizada. Então, o que significa essa ordem cronológica do processo? É cada advogado saber quando o seu processo será julgado. Por quê? Porque a maioria das vezes nós chegamos com um diretor de secretaria, nós chegamos com um assessor, e quando conseguimos falar com um juiz ou com um desembargador, 95% das respostas são: o seu processo está na fila e ele vai ser julgado. Mas que fila é essa? A gente não tem transparência, nós não temos a certeza de ao menos quando é que vai ser julgado e quantos processos estão na nossa frente para serem julgados. Então, a gente tendo essa preocupação, e isso não é promessa de campanha, porque isso é compromisso, nós já lá atrás tivemos essa preocupação, e quando ocupamos o cargo de juiz eleitoral com muito orgulho pela classe dos advogados, nós
refletimos e chegamos à seguinte conclusão: precisamos fazer mais pela classe dos advogados. Então, no gabinete 5, onde nós lá ocupávamos, nós digitalizamos os processos, reunimos todos os integrantes do gabinete. Para quê? Para desenvolver um programa, um software, chama-se OA, Ouvindo a Advocacia. E lá, por meio desse programa, que é um app que você baixa via celular, seja no Android, seja no iPhone, você consegue visualizar quantos processos estão conclusos para aquele magistrado, você consegue visualizar qual a ordem dos processos que serão julgados e mais, isso dá uma satisfação até mesmo ao seu cliente, pois demonstra transparência e demonstra credibilidade junto àquele que lhe contratou. Então, por essa razão, e deixando bastante claro, não vamos criar nada. Já existe esse software. Só precisamos, obviamente, do crivo, da análise e da autorização dos 14 mil advogados para engrandecer e fortalecer nossa ordem cada vez mais. Agora, a implantação desse sistema, doutor Turi, ele depende da OAB ou depende do Tribunal de Justiça do Amazonas? Perfeito. Quando nós desenvolvemos esse software, estávamos no gabinete 5 do TRE e fizeram justamente essa pergunta para nós. E eu, naquele momento, disse, não, porque todas as informações, elas são públicas. E o funcionário público que está lá, ele não está fazendo nenhum favor a nós. Ele deve ter transparência em todos os atos que ele praticar no exercício da sua função. Então, na verdade, não é nenhum favor nós estarmos implantando esse software. Na verdade, é um dever de cada funcionário público prestar conta dos seus atos. E esse software, na verdade, só será um instrumento de transparência, seja para o Poder Judiciário, mas como para toda a classe dos advogados. Muito bem. Recebendo aqui o advogado Marcelo Kizen, que é candidato na chapa 30, que é a chapa Renova OAB de Verdade, juntamente com seu vice, o Felipe Turi, que estão aqui trazendo suas propostas para a eleição que irá ocorrer no próximo dia 28 de novembro, a partir das 9 horas, lá no Sambódromo de Manaus. E eu queria agora falar com o doutor Marcelo. O seu terceiro item de proposta diz que realizar uma administração verdadeiramente transparente, de forma que o portal na internet, portal da transparência, passe a ter não apenas números gerais, mas o detalhamento de todas as despesas efetuadas pela OAB Amazonas. Isso mesmo, Oswaldo. Nós estamos vivendo, você sabe bem disso, momentos de mudança no Brasil. E o que se mais bate hoje em dia é na transparência. Todos nós, brasileiros, queremos ver o governante, seja em que esfera, mostrando a transparência dos seus trabalhos. Isso não vai ser diferente na OAB. Nós hoje temos o portal da transparência na OAB, porém, como você bem leu, ele tem normas gerais, ele tem números gerais, ou seja, precisamos saber o que efetivamente entrou no caixa, o que efetivamente saiu do caixa e quanto nós temos hoje no caixa. Ou seja, nós estamos propondo, a partir de janeiro, assim que assumirmos, uma auditoria na OAB. Não estamos dizendo que exista nada de irregular, pelo contrário, mas precisamos saber aonde estamos pisando. E a partir daí, colega advogado, tenha certeza que você vai saber qual o valor que você pagou, para onde ele foi, o que foi gasto com a sua anuidade. Será 100% transparente e isso não é promessa, isso é compromisso da Chapa 30. Pelos números que nós temos aí de inscritos, são 14 mil, com 6.500 votantes. Nós estamos falando de uma inadimplência dessa diferença? O senhor tem algum plano para atender e trazer esses recursos para dentro da OAB, caso eleito seja, doutor Marcelo? Com certeza, Oswaldo. Isso realmente é alarmante.
a gente verifica aí que muitos colegas, né? Claro que dos 14 mil, alguns já faleceram, alguns já não advogam mais, mas nós sabemos que a inadimplência é muito grande nos quadros da OAB. O que é que está acontecendo para que essa inadimplência ocorra? Eu acredito que a OAB tem que se aproximar mais do advogado. Ela tem que dar uma assessoria, uma assistência para que esse advogado desenvolva o seu trabalho e consiga pagar, além da sua anuidade, sobreviver, Oswaldo. Nós sabemos que a economia do país não está tão boa, passamos momentos difíceis em todas as esferas, mas a advocacia, ela há muito tempo precisa de um amparo maior da direção. Nós precisamos sim, como presidente, vice-presidente, conselheiros, nos aproximar cada vez mais, não de grupos, e sim da totalidade dos advogados. É isso que nós estamos batendo, uma direção da OAB próxima dos 14 mil advogados, não de grupos isolados. Ok. Vou perguntar ao doutor Felipe Turi, o item 4 da proposta, que é incluir a Caixa de Assistência, a ESA, e todos os demais setores da seccional na tarefa de auxiliar a inclusão no mercado de trabalho dos advogados iniciantes. E na chapa 30 concorre também para a presidência da Caixa de Assistência a advogada Michele Castro, que também compõe essa chapa aqui, junto com Marcelo Quizem e Felipe Turi. Doutor Felipe, por favor. É necessário, acima de tudo, priorizar o jovem advogado, pois ele é o que vai oxigenar a nossa classe. E, diga-se de passagem, até o presente momento, é o maior prejudicado nessa história toda, pois como está entrando ou tentando entrar no mercado de trabalho, não tem condições sequer, às vezes, de pagar a sua anuidade, muito menos de ter cliente e escritório próprio. Então, essa inserção do jovem advogado no mercado de trabalho é muito difícil. E tenho certeza que na nossa gestão, na nossa administração, doutor Marcelo como presidente e quem vos fala aqui, vice-presidente, toda a nossa chapa, tem um compromisso verdadeiro e sério com um jovem advogado. Jovem advogado não é só para ser prestigiado única e exclusivamente com comissão. É necessário, é importante, valoriza o advogado, sim, mas temos que fazer muito mais. Temos que dar condições suficientes para que ele seja inserido no mercado de trabalho. E como é que nós fazemos isso? Cursos jurídicos atualizados, não só em época de eleição, mas de mês em mês. Mais do que isso, um rodízio, por que não? Desses jovens advogados, que são a maioria hoje, em vários escritórios já de grande porte, para que cada advogado jovem possa ter a sua oportunidade de conhecer já advogados militantes, tarimbados, que podem dar essa experiência, que podem melhorar cada vez mais a história e principalmente as ferramentas necessárias para ele ser incluído no mercado de trabalho. A gente verifica isso, pois quando nós fomos jovens advogados, e aí eu falo num período de 0 a 5 anos, quando você pega a carteirinha, você enfrenta muitas dificuldades. E eu já fui com muito orgulho e já passei por essa fase desses 5 anos e não tinha escritório, e não tinha cliente. E como é que nós fazíamos? Atendíamos na Unip, atendíamos na Newton Lins, tentávamos ir para escritórios maiores com colegas. Então, todas essas dificuldades nós passamos. E as nossas propostas também para esse jovem advogado é construção de coworks, ou seja, um espaço para que esses advogados possam atender os seus clientes, possam ter uma relação de proximidade com os advogados mais experientes e principalmente com o próprio Poder Judiciário, sabendo e se qualificando cada vez mais.
E é justamente que eu quero até estender esse seu comentário ao candidato a presidente, doutor Marcelo Quizem, que traz aqui nos seus compromissos, no item 6, continuar a luta no Conselho Federal junto ao Congresso Nacional pela quebra da cláusula de barreira, a qual impede que colegas com menos de 5 anos de inscrição possam fazer parte das chapas concorrentes à ordem. E esperamos com isso que nas próximas eleições todos possam ser candidatos, independentemente do tempo de inscrição na ordem dos advogados. Eu tenho duas perguntas para o senhor, doutor Marcelo. A primeira pergunta é sobre essa cláusula de barreira, né, como é que o senhor pretende trabalhar, caso eleito seja, para tentar quebrar isso? E segundo, o senhor eleito, o senhor concorreria à reeleição daqui a 3 anos? Perfeito, Oswaldo. Com relação à cláusula de barreira, ela já está em tramitação. O Conselho Federal já deliberou sobre isso, já foi votado e isso já foi decidido lá no Conselho Federal. Precisamos apenas que um político agora faça isso, transformar em lei, tá? E a partir do momento que a gente assumir, nós temos alguns apoiadores da nossa chapa, algumas pessoas que realmente entendem que nós somos a renovação e já se prontificaram, inclusive, a comprar e levantar essa bandeira no Congresso, tá? Com relação à reeleição, colega advogado que me assiste agora nesse momento, Marcelo Quizem não será candidato à reeleição. Eu digo isso porque outro candidato, daí se querendo ser reeleito, na vez passada disse que não seria candidato e que a OAB precisava oxigenar. Eu digo e eu vou manter a minha palavra, eu não serei candidato à reeleição. O senhor assinaria isso, por exemplo, num cartório de títulos e documentos? Nós iremos fazer isso. Essa sua ideia já foi por nós ventilada e a gente vai fazer isso oficialmente. E quem me conhece sabe que Marcelo Quizem honra o que diz. Doutor Turi, o senhor que gosta aí, eu já senti aí pelas nossas conversas até agora, essa sua preocupação com a classe em si e principalmente pelos iniciantes. E o item 8 aqui das suas propostas, do compromisso da chapa, diz que quer fazer voltar a Escola Superior de Advocacia, que como toda profissão hoje, principalmente no mundo globalizado como nós vivemos, a necessidade de uma reciclagem ela é constante, não é isso? Então eu queria que o senhor detalhasse isso dentro dessa proposta que os senhores apresentam, o que precisa ser feito para trazer de volta a escola superior e o quanto ela pode contribuir para o aprimoramento e desenvolvimento do profissional de direito aqui no estado do Amazonas. A nossa chapa Renova OAB de Verdade é trabalhada no seguinte norte: OAB de portas abertas. A nossa administração ela será não para um grupo, mas para 14 mil advogados, prestigiando todos os 14 mil advogados. E os mesmos trabalharão conosco, com participação direta e indireta. E uma das grandes barreiras hoje que o jovem advogado possui para não ser inserido no mercado de trabalho é a ausência de qualificação. E essa qualificação, ela se dá por meio de quê? De cursos de atualização jurídicos. Mas não é aquele curso único exclusivamente de um mês, de uma semana. Nós propomos aqui, obviamente, concursos autorizados, regularizados pela CAPES, onde podemos desenvolver, engrandecer e fortalecer não só a nossa ordem, mas como todos os advogados, por meio de especializações. Pós-graduação, mestrado, doutorado e com o custo menor possível. Por quê? Porque nós estaremos fazendo parceria com universidades de credibilidade, com faculdades que verdadeiramente prestigiam aquele que quer aprender. Então, a OAB, sendo parceira dessas universidades de renome e tendo um grupo
tendo uma quantidade de advogados significativa que quer participar, isso é de extrema importância. E hoje a gente verifica que não se fecha a turma pela ínfima quantidade de pessoas interessadas. Então nós queremos verdadeiramente, desejamos e queremos verdadeiramente resgatar esse espírito, resgatar a ESA, para que os nossos advogados verdadeiramente possam ser qualificados e ter espaço para todos. Ok, estou recebendo aqui candidato à presidência da OAB Amazonas, chapa número 30, que é Renova OAB de Verdade, Dr. Marcelo Quizem e Dr. Felipe Turi, que é candidato a vice-presidente na chapa do Dr. Marcelo. Eu vou para o primeiro bloco e eu gostaria inicialmente também de agradecer. Você pode participar desse programa interagindo conosco através da página da Amazon Play TV Digital ou pelo WhatsApp 984152544 e fazer suas perguntas, seus questionamentos aos meus convidados que aqui estão. Quero agradecer a Joiane, a Patrícia, deixa eu ver, tem mais gente aqui que já foi passando, tem a Jaqueline, a Joiane, vamos lá. Daqui a pouco eu vou nominar todas as pessoas que estão aqui interagindo conosco na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Vou tomar um café e volto num minuto com vocês. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Manaus tem a tradição de receber seus turistas. Muito bem, estou de volta aqui com o segundo bloco do programa Eleições 2018, mais eleições da presidência da OAB para o próximo triênio, recebendo aqui uma das chapas concorrentes, que é a chapa número 30, que é composta aqui como presidente o advogado Marcelo Quizem e como vice o Felipe Turi. E tem também na chapa a presidente da Caixa de Assistência, Michele Castro, outra advogada atuante aqui na nossa cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Muito bem, eu agora vou começar a ilustrar um pouquinho esse programa. Eu gostaria que a Beatriz me soltasse aí, nós temos um vídeo que depois eu vou comentar isso com o candidato Marcelo Quizem. Bom dia, minhas amigas e amigos, operadores do direito, advogados do nosso estado do Amazonas, terra do meu pai, tios, primos, minha avó, ou seja, terra que eu tenho no meu coração. Estão ao meu lado Marcelo e Felipe, candidato à presidência da Ordem aí no estado do Amazonas, né, com a nossa chapa Renovar a OAB de Verdade, a chapa 30. Nesse momento em que o presidente Bolsonaro está prestes a assumir o comando do país, encarnando toda uma onda de mudança, onde finalmente nós teremos gente realmente compromissada com o futuro do Brasil, é mais do que necessário que nesse importantíssimo segmento da nossa sociedade, que são os advogados e as advogadas, tenhamos gente que tenha essa comunhão de pensamento e que entenda que a lei é para todos e que não existe ninguém mais igual que ninguém. Portanto, meu amigo Marcelo e meu amigo Felipe, eu peço a cada um de vocês o voto para que a OAB do Amazonas mude de verdade. Meu abraço. Aí uma mensagem do general Mourão, que é o vice-presidente eleito na chapa de Jair Bolsonaro, e ele gravou esse pedido aí de voto para a classe dos advogados, a qual o doutor Marcelo Quizem está aí mandando aí para as pessoas. Doutor Marcelo, uma pergunta que não pode calar, mas eu já vi em alguns setores da imprensa e algumas manifestações, se o senhor, no seu mandato, caso eleito seja, se o senhor quer militarizar a OAB do Amazonas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Oswaldo, isso não procede. A gente está trazendo esse vídeo com o único intuito de mostrar para os colegas advogados e para as colegas advogadas e para a sociedade do Amazonas que nós temos o apoio de gente séria, de gente que realmente ganhou uma eleição com o propósito de mudança e de renovação. A nossa chapa é isso, é renovação, é mudança, é ética, é compromisso com a democracia, e nós, advogados que somos, seremos eternos vigilantes da democracia. E eu tenho certeza que o nosso presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, e o general Mourão farão um excelente trabalho à frente do governo federal. Porém, se fizerem algo que abale o Estado Democrático de Direito, a nossa OAB não irá permitir que isso aconteça. Então, tenho certeza que a nossa OAB será apartidária, porém, o momento que vivemos é o momento que o Brasil está pedindo a renovação. O Brasil renovou, o Estado do Amazonas renovou e a nossa OAB irá renovar com o voto de vocês. Eu queria continuar nesse assunto, daqui a pouco eu falo com o doutor Turi, justamente eu que sei do seu trabalho junto ao movimento direita, o senhor já vem há muito tempo, foi um dos grandes baluartes aí junto com o Lucoli, com o Coronel Menezes, com o Romero, se eu for enumerar o próprio Fred, quer dizer, muita gente aí que durante esse período pré-eleitoral fizeram um trabalho assim estrondoso aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, inclusive.
com viagens para o interior, dentro daquela filosofia que Jair Bolsonaro trouxe para sua campanha. Vocês entenderam muito bem, que é justamente trazer o público para participar do pleito, sem aqueles gastos vultuosos, aquelas coisas que a gente começou a ver, principalmente na chapa opositora Jair Bolsonaro. E eu sei que eles têm uma gratidão com o senhor. Eles reconheceram o trabalho que foi feito aqui no Estado, através da sua pessoa e dos demais que eu citei aqui. Posso até ter deixado de citar alguns, mas porque são muitas pessoas que não me traz aqui a memória. Obviamente que um apoio vindo de um vice-presidente eleito, né, aí com toda a votação que teve a chapa de Jair Bolsonaro, não deixa de ser um referendo para o exercício da presidência, caso o senhor seja eleito na OAB do Amazonas. Então, eu queria deixar isso patenteado e claro, e queria que o senhor complementasse esse pensamento. Perfeito, Oswaldo. O sentimento que uniu todas essas pessoas que você falou há pouco era o sentimento único. É o sentimento de mudança, que o nosso país precisava realmente ter dias melhores. Precisava de um comandante que realmente se preocupasse com a nação brasileira. E é esse sentimento que uniu todos esses fortes amigos que nós juntos participamos desse movimento de direita e conseguimos, juntamente com a grande massa do povo brasileiro... Deixa eu até lhe cortar um pouco, Bia. Tem uma foto aí que está o general Mourão com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que eles estão segurando uma camiseta do movimento Direita do Amazonas. Eu queria que você mostrasse essa foto, por favor, para corroborar o que o Marcelo Quizem está falando aqui. Perfeito, Oswaldo. Achou aí? Vamos lá. Então é isso, Oswaldo. Nós estamos aí levantando a bandeira da democracia, da verdadeira democracia, não a democracia que a esquerda dizia, que a gente sabe que aquilo é da boca para fora. Então, a partir de agora, o nosso Brasil terá dias melhores. Acreditem que o governo de Bolsonaro e General Mourão trará um país melhor para todos nós. E nós, advogados, precisamos sim de uma gestão na OAB alinhada com esse pensamento de mudança, de renovação, de moralidade, de ética. E é por isso, Oswaldo, que nós compramos essa briga, nós lutamos a favor da democracia e conseguimos, com as bênçãos de Deus, eleger Bolsonaro nosso presidente. Doutor Turi, acabamos de mostrar esse vídeo de apoio aí à candidatura aí da chapa de vocês, e eu queria, dentro do que o candidato Marcelo acabou de dizer, e ele deixou bem claro aqui que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Essa transparência a qual os senhores estão impondo na candidatura de vocês, obviamente com acompanhamento do desenrolar da política econômica, financeira e a própria política em si na nossa nação, me faz lembrar, voltar ao tempo um pouco. A OAB, ela sempre esteve presente nos grandes eventos brasileiros, nas grandes lutas, nas grandes defesas da população, do povo brasileiro. Eu me lembro do movimento Direta já, a OAB encabeçou isso com uma maestria muito grande. Ela que sempre teve grandes oradores, grandes juristas, e ainda tem, obviamente. Isso é o que fortalece a candidatura de vocês, doutor Turim? A nossa OAB está necessitando falar, ter voz. Nós precisamos de uma OAB ativa, altiva e independente. E isso será feito com advogados militantes, que verdadeiramente conhecem as dificuldades, os percalços pelos quais passamos diariamente. E ter um apoio da presidência da República, presidente e vice-presidente, para nós é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, pois a Chapa 30 é o sinônimo de credibilidade, é o sinônimo de verdade. E é com esse propósito, com transparência, com verdade, olhando nos olhos
de todos os 14 mil advogados e fazendo todos participarem diretamente conosco, que lograremos êxito. Muito bem, doutor Marcelo. Nós temos os três poderes da República, o Legislativo, Executivo e Judiciário, que, como a própria Constituição diz, são poderes independentes entre si, mas que devem viver harmonicamente, não é isso? O senhor disse aí na sua fala anterior sobre política, né? Não politizar a OAB, não militarizar a OAB, mas um depende do outro, né? Claro. E eu verifiquei durante a sua campanha, e estou vendo aqui pelas manifestações de autoridades, o deputado federal mais votado no pleito de 2018, ele também traz, por ser advogado, inclusive, é delegado da Polícia Federal, o doutor Pablo, ele também se manifestou aqui pela Chapa 30. Eu gostaria que, então, a Bia colocasse essa manifestação do deputado federal Pablo Oliva. Olá, meus amigos advogados, tudo bem? Você daqui é o delegado Pablo, deputado federal eleito, mas eu vim falar hoje como advogado que está há 15 anos na profissão. Meus amigos, a minha escolha é pela Chapa 30, porque eu acredito que a OAB tem que ser presidida por advogados militantes, por gente que está todo dia no batente, como você que assiste. Vem com a gente nessa mudança, junto com o Kizem, com o Yuri, Michele e a Afirmar, vão representar bem a nossa OAB. Agora é 30, pessoal. Bem, o delegado Pablo, que hoje foi o deputado federal mais votado na eleição de 2018, também vem endossando a candidatura de Marcelo Kizem e Felipe Turi. Como é que o senhor recebe esse apoio do doutor Pablo Oliva? Como bem disse o meu vice, para a gente é motivo de orgulho ter o apoio de pessoas como o nosso presidente, o nosso vice-presidente, o meu amigo Pablo, que eu considero amigo, que nós já temos uma amizade de muito tempo. Então são pessoas que nos conhecem, que sabem do modo como nós conduzimos a nossa vida, conhecem o nosso passado e sabem que faremos de tudo para que a nossa OAB tenha dias melhores. E além do Pablo, Oswaldo, tivemos outros políticos também. Eu acho que você também poderá soltar esses vídeos do capitão Alberto Neto, deputado federal também, sim, do nosso querido e advogado Chico Preto, que na tribuna declarou apoio à Chapa 30. Então são todas pessoas, dentre outros também, que não podemos trazer todos agora. O senador Plínio Valério também declarou apoio à Chapa 30, ou seja, vocês podem ver que são políticos respeitados, que ganharam as eleições com o propósito de quê? De mudar a política do nosso país, do nosso estado. E são essas pessoas que acreditam também que a Chapa 30 será a renovação, será a mudança e trará dias melhores para a nossa advocacia amazonense. Doutor Turi, nós sabemos que uma das coisas que retarda um pouco o judiciário, principalmente aqui no estado do Amazonas, pela diversidade que nós temos, pelo tamanho do estado do Amazonas, pela logística difícil de você atender os 61 municípios do interior, pela falta de juízes, pela falta de serventuários da justiça. Qual a contribuição que a OAB, sobre o comando de vocês, caso eleitos sejam, pode dar para amenizar, principalmente o colega de vocês que atua e milita no interior do estado do Amazonas? Perfeito. Penso, na verdade, que nós deveríamos aqui pegar como parâmetro o estado em que passa a nossa OAB, capital. Pois nós, advogados militantes, verificamos que nem tinta de impressora, nem papel existe nas salas da OAB em Manaus. E aí a preocupação é muito grande. E a gente faz uma reflexão. Se na capital já está assim, como é que desenvolveremos o interior? E o nosso compromisso, e está aqui em uma das nossas propostas, é com o advogado do interior. Por quê? Porque não é possível, e a gente vê essa dificuldade, e principalmente
o distanciamento, essa é a palavra correta, entre o advogado da capital ao advogado do interior. Por que esse distanciamento? Está aqui nas urnas. Quem pode votar dos advogados do interior? Só existe 2 subseções, Parintins e Tefé. Os demais advogados dos 58 municípios estão esquecidos, estão abandonados. Eles teriam que vir para a sede. Eles teriam que, olha que absurdo, para que eles possam legitimamente exercer seu direito de voto, eles têm que se deslocar à capital para votar. Quando, na verdade, eles não têm, muitas das vezes, nem condições de permanecer onde estão. Então, qual é o nosso compromisso com o interior? Estruturar, ou seja, visitar durante esses 3 anos os interiores, criar comissões significativas nos interiores para que aqueles militantes possam verdadeiramente ter voz, ou seja, uma comissão em cada interior para que o seu representante possa, juntamente com todos aqueles advogados que lá residem, possam dizer quais são as suas dificuldades, o que pode melhorar, o que pode engrandecer e fortalecer a OAB naquela sessão. Mais do que isso, quando nós falamos de atualização de cursos jurídicos, nós podemos sim, com uma internet boa, com um sinal bom, levar a todos esses interiores o quê? Atualização jurídica. Temos aí, e é notório, que temos faculdades, temos o EA no interior. E por que não qualificar todos esses advogados do interior? Fazer uma justiça itinerante no interior. Não existe justiça itinerante no interior. Por que nós não podemos levar a OAB para todos os interiores? Fazer uma parceria com aqueles advogados menos privilegiados, aqueles advogados que estão iniciando, transformando e dando condições e ferramentas para eles serem advogados dativos, que possam atender os anseios da sociedade que, com toda certeza, está necessitada, que não sabe nada, infelizmente, do Poder Judiciário. Morre de medo de falar com um juiz, morre de medo de falar com um promotor de justiça. Então, é necessário, sim, em razão de nós não termos defensores em todas as comarcas, de não termos uma estrutura digna em todas essas comarcas, fazermos parcerias, deslocarmos pessoas para lá, fazer um calendário judicial para todas essas comarcas. E aí sim, poder estruturá-las, não é só chegar lá, criar uma sala da OAB, botar um computador, botar uma impressora, se você não dá qualificação a essas pessoas que lá residem. Nós não queremos que os advogados de lá saiam e venham para a capital. Eles, como escolheram residir ali, eles têm que ter estrutura suficiente para lá permanecer. Seja no que diz respeito à qualificação jurídica deles, como propostas, como pós-graduações, como engrandecimento e fortalecimento da classe em cada comarca do interior. A gente vê, né, doutor Marcelo, hoje existem outros conselhos de outras categorias profissionais. Eu sei que o senhor conhece bem, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis do Brasil, que as eleições, elas
ocorrem online, né? Sim. Que esse é um sistema hoje que a maioria dos conselhos detém e domina isso hoje. E o Amazonas, isso que o doutor Turi falou, é uma realidade. Você pegar um advogado lá de Apuí, para ele vir a Manaus voltar, por exemplo, ele só pode vir por via aérea, que tem o seu custo. E isso eu acho que seriam não como plataforma, mas uma facilidade para o exercício e também os cursos à distância de reciclagem, que ajudaria muito na profissão. É um pensamento de Marcelo Quizem sobre isso? Sim, com certeza. Inclusive, Oswaldo, um detalhe que não nos foi ainda falado é que essa inadimplência no interior ela é bem maior do que na capital. Então, esse colega, além do fato de não ter essa assistência toda que foi dita pelo colega Turi, ainda está inadimplente. Por isso também ele não vem votar. Então, isso é uma preocupação da nossa chapa. A gente vai investir nos colegas iniciantes, nos colegas do interior e nos colegas também que já estão no final de carreira. Porque esses também deram sangue, suor e lágrimas pela classe e merecem ter todo o respeito, carinho e a abordagem da classe para, no final da sua vida, ele ter uma tranquilidade e o reconhecimento por tudo que fizeram. Entendeu? E com relação também, Oswaldo, uma coisa que a gente bate muito, você no início falou e a gente esqueceu de falar. O que está justificando, Oswaldo, a gente não entende, essas campanhas milionárias? Eu ia tocar nesse assunto agora, mas vamos lá. O que está justificando comitê, justificando empresas de publicidade, feijoadas, hambúrgueres, baladas, para uma eleição que presidente, vice-presidente, conselheiros federais e estaduais não ganham nada, a gente não tem salário, a gente vai se doar, a gente vai dar um pouco do nosso tempo para a classe. Quando eu e o Felipe fomos candidatos ao 5º, a desembargador, realmente fizemos isso, porque justificava, nós teríamos salário e seria vitalício. Justificava você reunir colegas, fazer um almoço, tal. Mas neste momento que nós vivemos, nessa eleição para a OAB, colega, reflita, isso não é coerente, isso não é viável para uma eleição de ordem dos advogados do Brasil. Analisem o que tem por trás disso. Nossa chapa está batendo nisso, nós não concordamos com essas situações que estão ocorrendo, nós não iremos fazer isso. O que nós temos, colegas, são compromissos, são as nossas propostas, e isso sim, eu quero que você debata com a gente, você entenda que esse sim é o compromisso que a Chapa 30 irá realizar na nossa gestão. Ok. Eu pedia, vamos lá, vamos soltar aí, veio o capitão Alberto Neto aí, que também fez um pronunciamento a favor da Chapa 30. Por gentileza. Eu sou o capitão Alberto Neto, eleito agora deputado federal pelo estado do Amazonas, e venho aqui prestar o meu apoio à Chapa 30, a chapa Renova OAB de Verdade, a única chapa de direita na OAB do Amazonas. Estou aqui ao lado do presidente Marcelo Quizem, do vice Felipe Turi, da presidente da Caixa de Assistência, Michele Castro. Estamos aqui para fazer a renovação de verdade na OAB. Juntos pela renovação! Verifica-se aí no fundo, né, aquilo que a gente disse, o seu trabalho, a militância pela direita aqui no estado do Amazonas, que culminou com a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Como é que o senhor espera, caso eleito seja, essa sua relação que o senhor tem lá com o presidente eleito, o que o senhor pretende discutir a nível federal lá, com essa proximidade que o senhor tem com ele, para poder beneficiar a classe dos advogados no Amazonas e, por que não, no Brasil, já que vamos falar de alguma coisa federal. Perfeito, Oswaldo. Isso é uma realidade. A gente, chapa, né, quando eu falo a gente, eu falo da chapa, temos os mesmos ideais. Os nossos ideais quais são? De democracia, de dias melhores, de investimento, de progresso. Então, tudo, acreditem, tudo que eu puder, na nossa gestão, como presidente e Turi como vice,
trazer de benefícios para a nossa classe, para a nossa sociedade do Amazonas, tenho certeza disso, que não mediremos esforços para, junto com o governo federal, com o nosso presidente e o nosso vice-presidente, trazer ferramentas para que os advogados possam ter dias melhores. Estamos discutindo isso em grupo, temos muitas ideias, eu só preciso que você, no dia 28, acredite na gente e vote na Chapa 30, porque sem o voto de vocês, nada disso poderá ocorrer. Eu confio que você realmente quer mudança, mudança no país, mudança no Estado e mudança na OAB. Colega advogado, o momento é agora. Não perca essa oportunidade de mudança. Muito bem, estamos chegando quase ao final aqui da edição desse programa Eleições 2018, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais. E eu vou deixar aqui as duas considerações finais. Vamos começar aqui pelo candidato à vice-presidência, Felipe Turi, para que o senhor diga aí aos seus colegas, doutor Felipe, as suas considerações finais sobre a sua chapa e essa proposta de eleição em 2018 para a vice-presidência da OAB na chapa de Marcelo Quizem. Meus amigos e amigas advogados e advogadas, chegou a hora da renovação, a hora da verdadeira mudança, a hora de ser representado por quem verdadeiramente conhece as dificuldades, os percalços do dia a dia, de uma advocacia militante, verdadeira e valorosa. Contamos com todos vocês, sabemos das dificuldades e principalmente que será no Sambódromo, numa quarta-feira. Saia de casa, saia do seu trabalho, saia da onde você estiver para verdadeiramente exercer o seu direito. Precisamos muito renovar, precisamos melhorar, engrandecer e fortalecer a nossa ordem. No dia 28 de novembro, vote 30. Ok, muito obrigado, doutor Turi. Vamos agora para as considerações finais do candidato a presidente, o titular da Chapa 30, OAB, Renova OAB de Verdade, o advogado Marcelo Quizem. Vamos lá, doutor Marcelo. Bem, inicialmente eu gostaria de, Oswaldo, lhe agradecer essa oportunidade que nos foi dada de, nesse seu programa, com a grande audiência que você tem, que atinge os lares de várias pessoas e agora os advogados do Amazonas, de agradecer muito por essa oportunidade ao nosso querido proprietário do jornal, o nosso irmão Guilherme Aloísio, decano, amigo de infância do meu pai, e dizer que a nossa chapa, a Chapa 30, ela nasceu desse sentimento de mudança. Nós não poderíamos deixar passar um momento de renovação porque passa o nosso país sem termos verdadeiramente uma chapa de renovação. Nós montamos a nossa chapa em poucos dias e hoje já estamos com uma aceitação enorme. Colegas que antes não iriam votar porque não viram nas outras duas chapas a oportunidade de renovação, agora nos ligam no privado e dizem: Quizem, agora nós temos em quem votar. Nós temos colegas que nos representam, temos advogados militantes como você, como o Turi, como o Michele e todos os outros da chapa que entendem e conhecem a realidade da advocacia. Nós não precisaríamos estar hoje aqui. Nós já temos nossos escritórios, já estamos, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, o nosso trabalho bem da nossa advocacia, mas entendemos que se nós não fizéssemos isso agora, se não tirássemos o nosso tempo para servir a classe, perderíamos uma oportunidade única, que é essa renovação que o Brasil está passando. Por isso, eu, Turi e Michele, formamos a chapa com todos os outros colegas para que você tenha a oportunidade de ter dias melhores para a nossa advocacia. E acredite, isso é de coração. A Chapa 30 existe, está aqui, e você, dia 28, tem a oportunidade de mudar tudo que está errado na nossa classe. Vá votar, saia de casa, dia 28 é a nossa oportunidade de fazer diferente. Não deixe passar em branco, tá? Chapa 30, eu conto com vocês, colegas. Muito obrigado. Ok, quero agradecer aqui a presença do doutor Marcelo Quizem, candidato a presidente da OAB, a secção Amazonas, na eleição que irá ocorrer agora no próximo dia 28, lá no Sambódromo, das 9 às 17 horas.
E você, advogado que está apto a votar, eu também recomendo, como recomendei nas eleições gerais, não deixe de comparecer. O ato de votar, ele é muito importante, não importa se é para presidente da República ou para presidente de uma categoria, no caso aqui estamos falando da categoria dos advogados. A omissão, ela não legitima qualquer pleito, né? Quando você tem aí um universo de pessoas que representam uma categoria e você deixa de participar, e uma das formas é o voto, você não está contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento dessa categoria perante a sociedade brasileira. E os advogados, eles têm uma representação muito grande, têm uma importância muito grande na manutenção da democracia, do direito e da justiça. São 3 fundamentos essenciais para que o cidadão possa se sentir protegido e representado. Doutor Turi, obrigado, meu irmão. Nós que Prazer tê-lo aqui. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Irmão. Esse está estendido, a assessoria já tentou aqui, aos 2 outros candidatos, também terão o mesmo espaço, mesmo horário, para vir aqui defender as suas ideias, para que a partir de 2019, no próximo triênio, eles representem essa classe importantíssima, que é a classe do direito, a classe dos advogados amazonenses. Eu volto logo mais tarde